para a nossa aula de hoje. A paz do Senhor para todas e para todos que nos assistem, né? Estamos dando sequência ao nosso estudo de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, uma abordagem carismática pentecostal. E a nossa 12ª aula vai ser sobre o Espírito Santo, o agente do verdadeiro Pentecostes, né? Antes de começar a aula, nós vamos baixar as cabeças, vamos orar pedindo a orientação de Deus durante essa aula. Pai querido, nós estamos na tua casa para estudarmos a tua palavra e nós pedimos a tua orientação, pedimos a unção do teu Espírito Santo, aquele que veio no dia de Pentecostes, mas que está conosco até os dias de hoje. Nós pedimos uma ação certa neste momento, nesta tarde, no desenvolvimento desta aula, que o teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações e assim nós possamos entender as suas verdades e viver por elas, em nome de Jesus. Amém. Bom, Pentecostes, essa palavra não é igual às outras palavras que às vezes a gente tem que dar uma explicação, né? Essa é bem conhecida nossa, mas de qualquer forma eu queria falar um pouquinho da palavra, né? Então, no calendário bíblico, a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa. Você sabe que Pentecostes era uma festa, né? Não é? A gente hoje entende Pentecostes como a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque ele desceu no dia da festa de Pentecostes. Por isso a gente passou a chamar a descida do Espírito Santo como Pentecostes. Mas Pentecostes sempre existiu. Não foi que a partir da descida do Espírito Santo passou a existir o Pentecostes. Pentecostes era uma festa e ela sempre existiu desde a época da saída do povo do Egito, né, que Deus estabeleceu algumas festas para o povo de Israel. Aliás, de propósito, né, é o quiz aqui à tarde, vamos fazer um testezinho, né? Deus estabeleceu 3 festas anuais que eram obrigatórias para o povo de Israel. Quais são as 3? Páscoa, aquela outra, né? A segunda, e depois a terceira, né? Bom, a outra é Pentecostes, que estamos falando de Pentecostes, é a outra festa dos tabernáculos, isso, festa dos tabernáculos. Então essas eram as 3 festas obrigatórias, 3 vezes por ano. O povo ia até Jerusalém, e eles falam que subia a Jerusalém, não porque Jerusalém fosse geograficamente o ponto mais alto, mas porque lá estava o templo, lá estava a arca, e quando você vai ao templo, vai à arca, você sobe, né? Você usa esse termo, subir. Nem sempre a altitude da onde as pessoas estavam era mais baixa do que Jerusalém, às vezes era o contrário, mas mesmo assim se dizia, estamos subindo a Jerusalém, né? Isso depois, tem os textos aí todos, nós não vamos ficar lendo esses textos, mas acredita que esses textos estão corretos. Se você quiser ler depois, ele vai explicar essas coisas das festas, né? Então, era 50 dias após a Páscoa, tinha a festa de Pentecostes. E aí, não sei se você já se deu conta disso, Penta, né, de Pentecostes, Penta é 5, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Pentacampeão, né? Por acaso, o Brasil, pentacampeão do mundo, futebol, e tem o Penta, que é 5. Então, Pentecostes está falando de algo parecido com 5, é 5 alguma coisa, né? Que é os 5, 10, os 50 dias. Pentecostes, então, vem da origem de penta, né, de 5. Então, no Antigo Testamento, essa comemoração era chamada de Festa das Semanas, ou Festa das Primícias, ou Festa da Colheita, ou Festa da Cega. Isso tudo está falando, é o mesmo nome para a mesma festa, nomes diferentes que são dados para a mesma festa, né? Isso está lá em Êxodo 34, 22, quando todos levavam os primeiros frutos da colheita à casa do Senhor. Então, o que era isso? Se plantava,
Era uma festa agrícola, né, da colheita. Se plantava e chegava a época da colheita. Começava a época da colheita, eram 7 semanas de colheita. Acabado as 7 semanas, na 7ª semana, a última semana, começava-se então a comemorar esta festa, a festa das primícias, né, ou a festa da colheita, ou a festa da cega. Então eram festas da colheita. Se colhia os frutos de um trabalho durante todo o ano. E acabou as 7 semanas, dá 49 dias, o dia seguinte, o 50º dia, era o dia de Pentecostes. Tá? Então, no 50º dia, se concluía a festa, era a última coisa, se concluía a festa com o dia de Pentecostes. Então, todo o povo era convocado a estar na casa do Senhor e levar as primícias das suas colheitas, o seu melhor, né, para oferecer a Deus. Então, Deus escolheu esta data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja. Quando a gente lê lá Atos 2:1, né, acho que a gente pode já começar a folhear a Bíblia. Atos 2:1 fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, foi exatamente no dia de Pentecostes que Deus enviou o seu Espírito Santo. E aí tem 2 datas que, para nós, né, no calendário cristão, são datas significativas. E veja só, quando é que Jesus foi crucificado? Foi durante uma festa. E que festa foi? A Páscoa. Eles estavam lá, né, durante a Páscoa, Sexta-feira da Paixão, que a gente chama de Sexta-feira da Paixão. E o que era a Páscoa? A Páscoa se comemorava a passagem, né, a libertação do povo do Egito. Então, veja como é que Deus faz as coisas. Ele, lá na Páscoa, matava-se, imolava-se um cordeiro, né, o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais das portas, lá na saída do povo do Egito, né? E aí se comemorava a Páscoa. Era o sacrifício do cordeiro para salvar as vidas. Eles repetiam essa festa, também sacrificando um cordeiro toda a festa de Páscoa. E quando Jesus morre, ele morre como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Quer dizer, no dia que era sacrificado um cordeiro para tirar o pecado, foi o dia em que Jesus foi para a cruz e o seu sangue verteu para nos salvar, para tirar os nossos pecados. Então, veja como é que as coisas de Deus, tudo tem sentido. E ele faz essas datas, né, com muito sentido, com muito significado. Então, o primeiro significado seria o sacrifício de Jesus, que foi feito exatamente na Páscoa, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois o Pentecostes, que a descida do Espírito Santo se dá também no dia de Pentecostes, que é a colheita, é recolher as primícias, é você estar colhendo o fruto do seu trabalho. Quer dizer, a partir do momento em que na Páscoa Cristo vai para a cruz, depois ele vai colher o fruto. Isso está em Isaías 53:11, eu gosto demais desse texto, que fala que Jesus, ele na cruz, e eu acredito exatamente assim, Jesus na cruz, vendo, antecipando as pessoas que iriam ser salvas a partir do seu sacrifício. E ele fala, ele viu o resultado do penoso trabalho dele. E por isso ele foi para a cruz. E eu fico sempre pensando o seguinte, imagina se Jesus tivesse lá na cruz olhado para frente e não tivesse contemplado nenhuma pessoa que tenha se convertido. Ele está indo para a cruz para salvar quem? Não, ninguém se converteu. Ninguém aceitou a Jesus. E aí ele vai para a cruz para salvar ninguém. Mas Jesus vai para a cruz e ele vê a quantidade de pessoas que iriam ser salvas pelo sacrifício dele.
E aí é esse texto, que ele vê o fruto, né, do penoso trabalho. E aqui a descida do Espírito Santo se dá exatamente dessa maneira. Também se vê a colheita, né, a festa das semanas, porque são 7 semanas, né, tem o mesmo nome, mas a festa da colheita, o Pentecostes, era colher todo o fruto do seu trabalho do ano inteiro, de plantar, de regar, de cuidar da plantação, e ao final você faz a colheita do fruto. Então a descida do Espírito Santo também é feita no dia de Pentecostes, que é o dia que se comemora a colheita dos frutos. Então é como se Jesus estivesse, nesse momento, realmente fazendo a colheita de todo o fruto do trabalho penoso dele. Então veja que essas datas, elas são significativas, são importantes. O Espírito Santo não vem num dia qualquer. Ele veio no dia de Pentecostes. Jesus não foi crucificado num dia qualquer. Ele foi crucificado no dia da Páscoa, no dia do sacrifício do Cordeiro. Então são datas fixas para o povo judeu e que Jesus, ele tem um texto em Hebreus que fala que as coisas todas que aconteceram no Velho Testamento eram sombra daquilo que iria de fato acontecer de verdade, né? Então você está sacrificando um animal lá, e até em Hebreus fala assim, será que o sangue de cordeiro, de bode, é capaz de tirar sangue, é capaz de tirar pecado de alguém, né? Agora o sangue de Jesus aquilo era simbólico para mostrar que no futuro Cristo viria e aquele sim era o sacrifício de uma vez por todas, né? Então, essas datas eram datas como que sombras daquilo que depois viria a acontecer. O dia de Pentecostes, então, ele inaugura uma nova fase de relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. Eu já fiz o primeiro quiz aqui, quais as 3 primeiras festas, então vou fazer outro quiz, né? Uma outra brincadeirinha, outra perguntinha aqui para vocês. Aqui eu coloquei que o dia de Pentecostes, ele inaugurou uma nova fase do relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. A partir do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a estar disponível, né, para nós. Ele está aqui hoje, ele está aqui na vida de cada um. Então, a partir da descida do Espírito Santo, não havia mais uma seleção de pessoas específicas para receber o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo não estava disponível para o povo. 3 pessoas ou 3 funções recebiam o Espírito Santo. Quais eram? Sacerdote. Quem? Não, os levitas ele tinha uma função, mas quem era ungido e o Espírito Santo vinha sobre ele, um era sacerdote, rei e profetas. Sacerdote, rei e profeta. Sobre esses vinha o Espírito Santo. Eventualmente, para um caso específico, né, Deus vinha com o Espírito Santo sobre uma pessoa. Por exemplo, Oliabe. Não, os 2 artesãos do templo, que fizeram as esculturas, que fizeram todas as coisas do templo. Eles não eram profetas, eles eram artesãos, mas o Espírito Santo veio sobre ele, Oliabe e Eliaquim. Bom, enfim, agora me falhou o nome. É porque o Atilano tem uma música, né, que ele fala desses 2, aí a gente guarda por causa da música. Mas, enfim, aqueles 2, eles não eram profetas, não eram reis, não eram sacerdotes, mas o Espírito Santo veio sobre eles e veio durante um período muito curto para uma função específica. Acabou. Né? Agora, no Novo Testamento, ou melhor, a partir da descida do Espírito Santo, ele vem sobre todos. Por quê? Porque a partir da descida do Espírito Santo, você e eu e todos nós também temos as 3 funções. Nós também somos sacerdotes. Você não intercede pelos outros, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, né? Essa intercessão quem fazia? Não era o sacerdote que fazia? Né? Você também não é profeta, você também não fala assim diz o Senhor que você tem que se converter. Isso não é a atitude de profeta, apontar o erro para o arrependimento, não para ficar fazendo futrica, né? Não é para ficar falando do erro de um para o outro,
Isso é fofoca? Não é profecia? Né? Mas quando você quando você aponta o erro para que haja um arrependimento, né? O que ao final do discurso de Pedro, lá depois do Pentecostes, ele falou tanto que o povo ficou assustado. E agora, o que a gente tem que fazer? Nós então matamos um inocente, e agora o que a gente faz? Ele fala assim, arrependei-vos, confesse, sejam batizados, confesse os seus pecados. Então é apontar um erro para o arrependimento. Isso é profecia, isso é função de profeta, né? E o rei de governar, de administrar as coisas, também nós não temos? Então nós temos as três funções, por isso o Espírito Santo hoje vem sobre todos nós que o buscamos. Então esse acontece, aí é que eu quero deixar bem claro que a partir da descida do Espírito Santo no Pentecostes, esta relação do Espírito com a humanidade muda completamente. Antes era sobre 3 pessoas específicas, agora é sobre qualquer um que o busque. Está livre, aberto a todos. Então esse acontecimento também marcou o início da capacitação sobrenatural, o revestimento de poder para que a igreja cumpra eficazmente a grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus. Que comissão é essa? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo? Qual que é o principal objetivo disso? Permanecei em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Para quê? E sereis minhas testemunhas. Então a descida do Espírito Santo é para que a gente possa ter a capacitação de testemunhar o Evangelho do Senhor. Veja que antes da descida do Espírito Santo, os discípulos estavam trancados, morrendo de medo, porque o seu mestre foi crucificado, foi morto. Ora, se o mestre foi morto, imagina eles. Eles também o seriam. Então, todo mundo se protegeu. Fecha as portas, não sai, fica calado, ninguém fala nada, porque se a gente sair, vão nos matar também. A partir da descida do Espírito Santo, o que acontece? Pedro é o primeiro que vai lá para o palanque, e abre a boca a falar, peito aberto, sem medo, sem nada. Por quê? Porque o Espírito Santo veio, o capacitou para que ele pudesse ser uma testemunha fiel e evangelizar e falar das maravilhas do Senhor. Então, dito essas palavras introdutórias, vamos lá, o verdadeiro Pentecoste e seu agente. Então, o verdadeiro Pentecoste traz unidade, e nós vamos ver isso, nós já lemos Atos 2:1, que fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a gente até canta a música, 120 homens no cenáculo oravam de joelho buscando o poder. Então, estavam lá 120 pessoas, a gente fala 120 homens, mas tinha cheio de mulher lá também, tá? Não tem nada de só sexo masculino, tinha de tudo. Aliás, não era só, tinha várias nações, inclusive, porque lembra que é festa da colheita? Estava no momento da celebração da festa, o que dizia na festa? Hora que você acabar a colheita, todo Israel vá para Jerusalém, e aí todo Israel não é só todas as pessoas que estavam vivendo no país, vamos dizer assim, mas todos os israelitas que viviam perto, na Grécia, na Itália, em todos esses lugares, na Assíria, enfim, toda aquela região, aqueles que estavam vivendo lá, eles vinham para Jerusalém. É por isso que a gente, quando lê um pouco mais adiante, aqui ainda no capítulo 2, ele começa a falar da quantidade de nações, de povos diferentes, que estavam lá em Jerusalém no dia. Que quando vem a descida do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, e o falar em línguas aqui, a gente tem sempre que entender que neste momento, falava-se numa língua, sei lá, eu começo a falar em português aqui, se você é italiano, você vai ouvir eu falando em italiano.
Mas se você é germânica, alemã, você vai ouvir eu falando em alemão. E eu estou falando em português, mas você está ouvindo em italiano, você está ouvindo em alemão. Né? E aqui fala que são, a gente vai lendo aqui quais são as nações, dão 15 nações diferentes. Então vocês imaginam, tinha 15 nações lá em Jerusalém, quando vem o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas e cada um entende na sua própria língua. Né? Então, vem, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o verdadeiro Pentecostes, ele traz unidade. E a gente fica pensando que as pessoas, às vezes, se enchem do Espírito Santo, pelo menos dizem que estão cheias do Espírito Santo, e começa a brigar com um monte de gente. Começa a apontar, fazer fofoca mesmo, né? Apontar, acusar os outros, julgar os outros, achar que o único certo, a única visão certa é a dele, e os outros não servem nem para estar comigo, né? Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo busca a unidade. E a unidade não é que todos pensem do mesmo jeito. Todos têm o mesmo foco, a mesma direção, mas cada um com a sua forma própria. Né? Eu fui criado num lar, você foi criado em outro lar, os seus pais trouxeram uma bagagem cultural deles que passaram para você, os meus pais trouxeram outra bagagem cultural, e agora nós estamos todo mundo aqui junto. Os nossos pensamentos não tem jeito de ser iguais, eles são obrigatoriamente diferentes, mas nem por isso nós somos desunidos. A unidade, ela está exatamente nisso, nós temos a unidade na diversidade, né? É a gente buscar pensar as mesmas coisas, buscar ter o mesmo objetivo, ter o mesmo alvo para alcançar, muito embora cada um possa, vou evangelizar. A palavra que você vai usar, o exemplo que você vai usar para alguém para evangelizar vai ser outro. Então, cada um vai buscar a sua forma, a sua disponibilidade para ser usado por Deus, mas, mais uma vez, a Bíblia ela é escrita por um monte de autores, inspirados por Deus. Não é psicografada, a Bíblia não foi psicografada. A Bíblia não é, o cara baixa a cabeça aqui e vai escrevendo o que alguém está... Não, a Bíblia não foi ditada. É tanto que cada autor, a gente inclusive percebe isso, né? O estilo literário diferente de autor para autor. Por quê? Porque o Espírito Santo inspira a pessoa, mas permite que ela coloque ali, né, a sua forma de ver, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo. Né? Então, a unidade é a primeira marca do verdadeiro Pentecoste. Quando o Espírito Santo foi derramado, todos receberam. A ação do Espírito Santo foi sobre todos, porque todos estavam unidos ali, juntos, buscando a mesma coisa. Todos ficaram lá esperando que fossem revestidos com o poder de Deus, obedecendo a ordem de Jesus. Então, Atos 2, 1, 2, 3 e 4, nós podemos ler aqui, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, eu quero que vocês olhem, toda vez que a gente fala em todos, estavam todos reunidos, para ver só a questão da unidade nesses 4 versículos. Né? Então, no começo, fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Então, todos receberam essas línguas. Né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, certamente havia problemas entre os 120 discípulos que estavam ali. Ninguém imagina que os 120 discípulos eram absolutamente iguais, né? Uma réplica um do outro. Não, cada um tinha lá a sua visão e, muito provavelmente, em algumas situações, visões até conflitantes, talvez. Né? Então, certamente havia problemas entre os 120 discípulos, mas eles se uniram em oração, clamando a Deus juntos, entregando
todos os seus temores ao Senhor. Isto foi por 50 dias após a ressurreição de Jesus, que aí vem o Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, né? Então, o Espírito de Deus é o agente que traz a unidade. Salmo 133, quem é que lembra ele de cabeça? Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, né? E aí depois tem mais outras coisas. Está mostrando que é o Espírito Santo que é o agente desta unidade. Sem o Espírito Santo, sem a descida do Espírito Santo, não adianta a gente querer estar buscando unidade, que uma hora não vai dar certo, né? Uma hora a gente vai brigar, e é somente pela ação do agente do Espírito Santo que somos capazes de concordar, de vivermos unidos uns com os outros. E quando há concordância entre as pessoas, Jesus atende a oração, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mas tem um versículo antes. Qual que é o versículo antes? Que é o versículo Mateus 18, 19. Esse versículo também ele é importante ser dito antes de falar dos 2 ou 3 reunidos, né? Eu já preguei sobre isso aqui uma vez, né? Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, toda vez que nós oramos juntos, né, o Espírito Santo traz sobre nós a unidade. Portanto, a multidão dos que creram, da multidão era um coração. Está em Atos 4:32, quando ele continua falando, né, a partir da descida do Espírito Santo, o que aconteceu, como é que a igreja foi inaugurada, o discurso de Pedro, eles perseveravam em oração no templo, no partir do pão, né, em tantas coisas, e aí, entre essas diversas coisas, o capítulo 4:32 fala da multidão dos que creram, e era muita gente que estava crendo, só no discurso de Pedro lá foi mais de 3.000, era o coração e a alma. Quer dizer, havia uma unidade perfeita entre eles que era promovida pelo Espírito Santo. Então, eu concluo dizendo ali, né, uma das características de Pentecoste. O Pentecoste traz unidade. Mas o Pentecoste também ele promove serviço. E aí a gente tem dito aqui, os que têm vindo sempre às aulas, com certeza já perceberam que toda vez que a gente fala de dons espirituais, a gente fala em serviço. O dom espiritual, ele é diaconia. Ele existe para você ser usado a serviço do outro. Pode pegar todos os dons aí que a Bíblia está descrevendo, né? Exceto o dom de línguas, que aí fala que ele edifica a você mesmo, né? Mas os demais dons, todos eles, ele visa o outro e não você. Portanto, aquele que tem dons, ou diz ter dons, e tenta se promover com esses dons, cuidado. Esse está tendo uma visão completamente equivocada sobre o Espírito Santo, sobre o que é os dons do Espírito Santo, né? Então, o verdadeiro Pentecoste promove serviço. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Falava em outras línguas para quem? Para ele? Não, é para o outro entender o que ele estava falando. Logo eles falam assim, como é que isso pode acontecer? Estamos ouvindo você falar na minha língua, você não fala meu idioma, e você está falando meu idioma. Quer dizer, até esse momento aqui, o falar em línguas era visando o outro, era para edificar a edificação do outro e não de você mesmo, né? Então, o verdadeiro Pentecostes, ele traz serviço. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, você vê que eles estavam ali unidos, mas oferecendo, vendo a necessidade dos outros e oferecendo, partindo o pão, né, com cada um deles, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Então, dizia até, tem outro texto que fala que não havia necessitados, porque quem tinha, distribuía o que tinha com o outro à medida que cada um tinha necessidade. De maneira que o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, os impulsionou a servir, né? A colocar o que ele tem para o outro, para ajudar o outro. Então, o Pentecoste acontecia após muito trabalho. Lembra que Pentecoste era a festa da colheita? Então, se você olhar para trás, para chegar no momento da colheita, teve muito trabalho, muito serviço, né? Então, no plantio, no cuidado com a lavoura, e a colheita acontecia durante 7 semanas, 49 dias, no 50º dia era a festa de Pentecostes, né? Então, a festa de Pentecostes era o resultado de muito trabalho e de muita dedicação. O mesmo aconteceu com a descida do Espírito Santo. Foi derramado sobre os discípulos para quê? O poder do Espírito Santo tirou-os da inércia do medo para conduzi-los ao trabalho, ao serviço. Então, se dizemos que temos o Espírito Santo e que estamos cheios do Espírito Santo, a gente pode observar como é que você está trabalhando, como é que você está servindo ao outro. Se você está quieto, parado, sem fazer nada, só querendo engordar, só receber, só comer, só comer, só comer, só comer, né? E às vezes a gente fala assim, o culto hoje foi bom, a palavra do pastor hoje foi boa, mas hoje a palavra do pastor não foi boa não, né? Não gostei da palavra dele. E você está lá só querendo comer, só está querendo receber? Você não está disponível para dar, né? Porque o Espírito Santo é serviço, é doação, é você fazer para o outro, né? Então, se você não está fazendo nada em prol do seu irmão, busque o Espírito Santo, porque está faltando o Espírito Santo na sua vida, né? Então, o poder do Espírito Santo tirou-os da inércia do medo para conduzi-los ao trabalho e ao serviço. O agente de Pentecostes, que é o Espírito Santo, não vem para nos tornar felizes e alegres, vamos pular, vamos, né, dançar na igreja e ficar parado na igreja. Ah, isso é gostoso? É gostoso sim. Não tem nada contra isso não. Mas esse não é o objetivo final. Isso aí é o início para que a partir disso você faça alguma coisa. Se você não fizer nada depois disso, então isso perdeu todo o sentido, isso não tem valor algum, né? Então o Espírito Santo não vem para nos tornar felizes e alegres dentro das nossas igrejas, mas para nos levar em direção ao nosso próximo e abençoar vidas, como vasos que Deus enche e transborda para serem derramados sobre as outras pessoas. Meu vaso está cheio, então deixa ele derramar no outro. Não fica com o teu vaso cheio. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é que a partir do teu vaso cheio você possa abençoar outras pessoas. Portanto, o Pentecoste, o verdadeiro Pentecoste, ele nos leva a servir, né? O verdadeiro Pentecoste também nos desperta para o evangelismo. Atos 2,6 diz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que estava lá em Jerusalém, e eram milhões de pessoas que estavam em Jerusalém, e eles estavam no cenáculo, que é uma edificação, um prédio, uma casa, lá no meio de Jerusalém. Eles estavam lá. Então, estava 120. Quando eles escutaram aquela coisa, aquele barulho, aquela coisa diferente, quem estava nas cercanias ali, correu para ver o que está acontecendo ali. A curiosidade, né, é essa. A gente escuta alguma coisa, todo mundo corre para lá para ver o que está acontecendo. Então, quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Você está com a Bíblia aberta aí, né, em Atos 2? Se não está, abre aí. A minha já tinha saído de Atos 2, mas vamos lá. Versículo 8 e depois para frente. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então veja bem, mais uma vez, aqui está falando de idioma. Tá? Não confunda com a língua estranha,
que é outra coisa, que quando você fala, nem você entende, nem a pessoa que está falando entende, mas você está adorando a Deus, né? Aqui é língua materna, aqui é idioma. E olha, vai contando aí, quantas nações tinha aí. Não são todos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha e do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses são os lá de Creta, né? E arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, né? Então é bem interessante. Aqui, eu fui contar, são 15 idiomas diferentes. E aí, quando eles chegam para ver que aquele burburim, vê os 120 falando, né? E aqui eu coloquei uma coisa, né? Sobre o que os discípulos estavam falando, que todas as 15 nações presentes os ouvia falar em sua própria língua materna. Qual que era o assunto, né? E eu coloquei ali, né? Com certeza não era falando sobre o resultado do futebol do final de semana, né? E muito menos sobre política. Não era esse o assunto. Não era esse o assunto. Aí só podia ser sobre as maravilhas de Deus. Então, no momento que você está falando sobre as maravilhas de Deus, você está evangelizando. Você está levando as boas novas, né, a quem precisa. E aqui, ao final do versículo 11, diz isso, né? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Esse era o assunto, falando sobre as grandezas, as maravilhas de Deus, né? O covarde apóstolo Pedro, que recentemente tinha negado Jesus por 3 vezes, que estava morrendo de medo, trancado, né, se levantou em público com os 11. Fala, Pedro levantou, e ele não levantou sozinho não, ele estava lá junto com todos os 11. Então todo o colégio apostólico se colocou lá de peito aberto, né, correndo todos os riscos, né, e pregou o evangelho sem medo e com autoridade para todas as pessoas que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes. E o capítulo 4, versículo 31, tem um versículo que é muito bonito, eu gosto muito dele, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e fizeram o quê? Ficar dentro de casa, brincando, pulando, dançando? Não. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É a capacitação que o Espírito Santo nos dá para falar. Ah, eu não sei falar. O que a Bíblia nos fala? Abre a boca e que eu vou colocar as palavras certas para você na hora certa. Então, não se preocupe. Claro que capacitação é muito importante. Claro que você estudar a palavra de Deus é muito importante. Fazer um curso de teologia para quem quer e para quem pode é importante. Se aprofundar no estudo da palavra de Deus é importante. Mas isso não é suficiente se você não tem o Espírito Santo. Porque não é você que convence. Não é a sua sabedoria que convence ninguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Por isso que um PhD em teologia sem o Espírito Santo, ele perde para o analfabeto com o Espírito Santo. Perde, mas perde longe. Perde feio. Perde feio, né? Então é preciso que tenham o Espírito Santo, os dois, né? E é preciso que todos busquem a presença do Senhor. Então, um dos resultados de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a evangelização. E aqui eu me despertei para uma coisa que realmente eu estava preparando a lição, eu nunca tinha me despertado. Que é, olha só, o poder de Deus nos capacita a alcançar as pessoas e falar a sua língua. Sabe assim, quando a gente está falando alguma coisa e fala assim, agora você está falando a minha língua, agora eu estou te entendendo, né? Não é que aqui o que me impressiona, que cada um ouvia falar na sua língua. Às vezes a gente está falando em português para quem entende português e estamos falando em outra língua. Fala, eu não estou te entendendo nada, não estou entendendo o que você está falando, né? E eu acho que o Espírito Santo, ele nos capacita a falar na sua língua, a tocar na sua necessidade, na sua carência, naquilo que você precisa. Isso é falar a sua língua. Não é ser poliglota. Não.
Você pode ser poliglota tanto que for e não conseguir atingir a pessoa na necessidade dela, né? Então, o poder de Deus nos capacita a alcançar as pessoas e falar a sua língua, ou seja, ser compreendido e tocar diretamente na necessidade de cada um. Então, o Pentecostes nos traz, né, nos faz evangelizar, nos faz falar a língua do outro, né? O verdadeiro Pentecoste traz alegria. Essa parte é boa, né? A gente gosta muito, né? Alegria. E Atos 2, de 46 a 47, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-se-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E eu sublinhei aí, destaquei, contando com a simpatia de todo o povo, para dizer que nós precisamos ser simpáticos. Ou coisa que é complicada é você ver uma pessoa chata. A pessoa chata que vem falar para você, ainda quer que você escute ela. Ainda quer que você dê crédito a ela. Olha a barreira que você cria logo de cara, né? Você vai falar de Jesus para a pessoa, mas você chega já com os dois pés no peito da pessoa, empurrando e agredindo e falando, enfim, criando uma situação de conflito, né, de rejeição. Então nós precisamos também saber ser simpáticos. E aqui é interessante que esse povo lá em Jerusalém, os dias que seguiram depois do Pentecostes, eles tinham essas coisas todas, um ia almoçar na casa do outro, levava comida, era alegre e tal. E quem ainda não tinha se convertido, olhava para aquela turma e falava assim: pessoal legal, né? Estou gostando dessa turma, né? É um pessoal bacana, né? Contando com a simpatia de todo o povo. O povo não olhava para aquelas coisas e falava assim: mas que povo esquisito, estou fora, aquilo ali eu não quero chegar perto. É o contrário, né? Eles viam a maneira de vida deles, da alegria, da unidade, da partilha, e queriam chegar perto. Enquanto isso, parece que eles nem precisavam de pregar, né? Só a maneira de viver, os de fora olhavam, enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, e aumentando a quantidade dos salvos. Então, outro sinal evidente do Pentecoste é a alegria. As casas estavam cheias de frutos e alimento, havendo fartura para as famílias. Era tempo de festejar. A alegria é fruto do Espírito. Se você ler lá em Gálatas, né? Porque o fruto do Espírito é, né, alegria, paz, etc. Então, a alegria é um fruto do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é alegre e é cheia de energia, vivendo a abundância de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas pensam que ser espiritual é estar sempre sério e sisudo. Aquele irmão lá é santo, né? Está ali, só vem de gravata, terno, né? E fica ali no canto, só cumprimenta as pessoas e sai fora, e não se abre, né? Isso não tem nada a ver, né, com ser cheio do Espírito Santo. O moralismo e o legalismo impedem muitas vezes a alegria entre os cristãos. Então, o Pentecoste, ele nos traz alegria, né? O verdadeiro Pentecoste produz frutos. E aí, o pastor Euler tem batido pesado na gente aí com relação a frutos, né? Às vezes a gente fala assim: pastor, bate mais leve, está batendo pesado. Mas é a vontade, né? A vontade de dar frutos. A gente tem que ter essa vontade de dar frutos, né? Atos 2:41 fala: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que colheita maravilhosa, né? Quando ele fala que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, na festa da colheita, e aí já vem logo a primeira colheita, as primícias, né? 3.000 batizados naquele dia. Então, após a Páscoa, durante 7 semanas,
o povo colhia os frutos que haviam plantado e então festejavam na última semana, o 50º dia, que era Pentecostes. Podemos resumir o significado bíblico de Pentecoste como festa dos frutos, chamada festa da colheita. Então, se nós falamos que somos uma igreja pentecostal, temos que dar frutos. Senão, é uma incoerência, né? Temos que dar frutos, temos que ir para a colheita, temos que colher os frutos. Então, todos que se dizem pentecostais precisam produzir frutos. Deus enviou o Espírito Santo na festa da colheita, que é o Pentecoste. Isso tem uma razão e significado. Foi a colheita dos frutos do sacrifício de Cristo. Deus quer que todos tenhamos uma vida frutífera na presença do Senhor. João 15. João 15, 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, foi para isso que o Senhor nos resgatou, para que nós demos fruto, e que estes frutos sejam para glorificar a Deus. Esse mesmo capítulo, versículo 8, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o fruto, nosso fruto, ele glorifica ao Pai. Por isso temos que dar frutos. Uma das marcas do Pentecoste é uma vida frutífera. Então, se nossa vida não tem sido uma vida de frutos, nós precisamos pedir que o Senhor dê uma modificada e nos encha, dê uma recalchutada aí na nossa vida, que nossa vida precisa ser uma vida de frutos. O Pentecoste produz frutos. Então, caminhando aqui para a nossa conclusão, o agente de Pentecostes, que é o Espírito Santo, nos ensina que o verdadeiro Pentecostes, ele nos une na presença do Senhor, nos leva a servir a Deus e ao próximo, nos desperta e nos capacita para o evangelismo, traz a alegria do Espírito Santo em nosso viver, nos tornando gratos por tudo que recebemos, e nos faz produzir frutos de uma nova vida transbordada pelo Espírito de Deus. Claro que o Espírito Santo vai fazer muito mais coisas do que isso, mas aqui de uma maneira rápida a gente abordou 5 pontos, né? Que é a união, a unidade, o serviço, o evangelismo, a alegria e os frutos, né? A produção de frutos. Percebemos que a partir da descida do Espírito Santo, o significado de Pentecostes foi completamente alterado. Antes da descida do Espírito Santo, quando se falava em Pentecostes, falava-se numa festa judaica, que era celebrada ao final da colheita, depois de 7 semanas, 49 dias, e era conhecido como a festa das semanas, a festa da colheita, a festa das primícias, festa da safra, festa da cega, que era agradecendo a Deus, louvando a Deus pela safra, pela abundância de alimentos para o nosso corpo físico. Então, era uma festa dizendo: Senhor, somos gratos pela tua providência em nos manter, em nos alimentar fisicamente. A partir da descida do Espírito Santo, a visão do que é Pentecostes modificou. Passou a ser uma festa cristã, visto como o dia da inauguração da igreja, o dia em que os discípulos foram revestidos de poder e capacitados a sair e a evangelizar o mundo. Então, hoje, quando falamos de Pentecostes, nós imaginamos a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, a capacitação que agora Deus dá, não somente para aquelas 3 pessoas específicas do Velho Testamento, mas para todos aqueles que o buscam, que os capacita a evangelizar, a produzir frutos, a unirmos uns com os outros, a servir uns aos outros, enfim, a ser usados em todos os sentidos pelo nosso Deus.
Ainda foi no dia de Pentecostes que a presença e unção do Espírito Santo se tornou disponível até a consumação dos séculos a todos aqueles que o buscam. Então está disponível para nós hoje. Antes não estava. Esta mudança de significado, de sentido, foi operado por um agente. E esse agente foi o Espírito Santo. Assim concluímos que o Espírito Santo é o agente do verdadeiro Pentecostes, que é o título da nossa aula de hoje, né? O agente, Espírito Santo, o agente do verdadeiro Pentecostes. E concluindo que o verdadeiro Pentecostes venha sobre nós. Amém? Amém. Perguntas, dúvidas, queixas, reclamações?